Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando e agora que acabou a temporada de futebol de clubes no continente europeu, a gente pode focar de vez no futebol de seleções, do qual eu sou um grande fã, pois a Eurocopa está vindo aí e ela vai começar no dia 14 de junho, justamente no meu aniversário, na minha data de nascimento. Eu vou ganhar esse presente especial, que é o início da Euro, e eu decidi vir aqui trazer para vocês uma série de vídeos no canal, falando um pouco mais sobre cada uma das 24 seleções que vão disputar essa edição. Então, conto com o like de vocês, para quem não é inscrito, se inscrever no canal, e também com a divulgação que vocês compartilhem com seus amigos, familiares que vão assistir a Euro também, assim como eu, para dar aquela força para quem está começando. Vamos começar justamente pela sede, que é a Alemanha, que vai sediar pela segunda vez na história esse torneio, e sediou pela primeira vez em 1988, inclusive o único grande título do futebol holandês da seleção da Holanda foi justamente nessa Euro que foi disputada na Alemanha. E aqui nesse guia, não vou falar também principalmente sobre a seleção, de como ela chega, mas também trazer um pouquinho de história, tanto algumas curiosidades sobre os países, informações também, e além disso, um pouco da história deles dentro da edição da Euro. A Alemanha, que é a maior economia da Europa, é a terceira maior economia do mundo, é um país muito importante, geopoliticamente, é a principal força da União Europeia, tanto por questão de economia, de indústria, etc. É um país de primeiro mundo. Tem uma população de cerca de 84 milhões de pessoas, é muita gente para o padrão europeu, é bem mais abaixo do nosso Brasil, mas para os padrões da Europa é um país gigantesco em termos de população e é famoso muito pelas suas realizações tecnológicas. Por exemplo, o telefone foi inventado por um alemão, né? E eu estou usando isso aí para gravar. A cerveja é uma realização muito importante, os alemães são muito famosos pela cerveja, o trabalho que fazem com ela é sensacional, sou um admirador. E além disso, a Alemanha também é um lar de compositores, filósofos, poetas famosos, muitos artistas importantes em séculos passados nasceram da Alemanha. Destaque aí para o Beethoven e também para o Nietzsche, não sei se falei certo, minha pronúncia de alemão não é das melhores, entre outros escritores também nasceram na Alemanha e são importantes aí na história da humanidade e influenciam até hoje. Falando sobre o campo, essa é a 13ª participação da Alemanha em euros, é recordista. Na verdade, essa é a 14ª. Vai ser a 14ª, a Alemanha já teve 13 participações anteriores, é a recordista em participações na Euro. São 3 títulos, primeiro em 72, depois em 80 e o último em 1996, na Euro disputada na Inglaterra. E também são 3 vices. A Alemanha foi vice em 76, em 1992 e o último vice em 2008. Foi a última vez que a Alemanha chegou à final de uma Eurocopa. É o país que mais chegou em finais, ao todo são 6 finais, 3 títulos e 3 vices, e também em semifinais. E, como eu disse antes, é a segunda vez que cedia a Eurocopa, até por toda essa tradição, 2 vezes chega a ser até pouco, né? Imaginava que a Alemanha até tinha sediado mais vezes, mas não, essa é a segunda vez em sua história. Como é a sede, não resolve as eliminatórias, né? Então ficou fazendo amistosos por aí, com seleções da América, África, Ásia, e o desempenho não foi muito bom, foram 5 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. Esse desempenho ruim fez com que o técnico Hans Flick fosse demitido, agora ele é técnico do Barcelona, já tinha pressão de ter ido mal na Copa do Mundo, e a Alemanha chega muito pressionada para essa Euro pelos desempenhos ruins recentes, né? Foi campeão da Copa do Mundo em 2014 e depois disso foi eliminada tanto em 18 quanto em 22, 2 Copas seguidas caindo na primeira fase. A última Euro caiu nas oitavas para a Inglaterra, também não foi lá grande coisa. E falta de resultados e desempenho, fizeram essa troca no comando técnico. Trouxe o Julian Nagelsmann, que era um treinador muito requisitado no mercado, por seu potencial, um treinador jovem, e tinha acabado de sair do Bayern, era o nome principal no mercado, ele aceitou esse desafio, um contrato mais curto, não tem certeza se ele vai continuar na seleção alemã pensando em Copa de 2026, ou se ele volta, o foco dele principal é o mercado de clubes. Ele decidiu assumir e preparar a equipe para essa Eurocopa em casa, para a carreira dele fazer uma grande campanha com a Alemanha. Seria muito bom, seria daria um up ainda maior, ele já é um técnico muito bem visto dentro do mercado de futebol. E chega a Euro com uns amistosos recentes, sob o comando já do Nagelsmann, com 2 vitórias importantes contra a França e a Holanda, que recupera um pouco essa moral e enche o torcedor um pouco mais de esperança na disputa dessa Eurocopa. Falando sobre o elenco, o Nagelsmann ainda não divulgou a lista final, mas divulgou uma pré-lista com 27 nomes, deve ter um, no máximo 2 cortes, lembrando que convocados para essa Euro pode variar entre 23 e 26 jogadores. São 14 jogadores que estiveram na última Copa do Mundo 2022, não estarão, né, nessa Euro, que mostra uma mudança muito grande, vários nomes que caíram de nível ou por opções técnicas, então é um elemento bem diferente do que a gente vinha vendo nos últimos anos. Entre essas ausências, eu cito aqui 4 jogadores que são mais famosos,
casos do Gnabry e do Goretzka, do Bayern de Munique, e principalmente os casos mais polêmicos que são o Julian Brandt e o Matt Ramos, do Borussia Dortmund, os dois que foram titulares da campanha do Dortmund, uma vice da Champions, jogando muita bola, especialmente o Ramos, acabaram ficando de fora por opções do próprio Nagelsmann. E o Nagelsmann buscou apostar também, vale destacar, em jogadores que vêm em bom momento, jogadores que fizeram boas temporadas no futebol alemão, na Bundesliga, e vale citar o lateral esquerdo, o Mittelstadt, o Andrich, o Führich, jogando muita bola no Stuttgart, o Bayer e também o Undav, que também é outro que se destacou muito bem no Stuttgart. Eles são convocados sempre jogadores muito mais para compor o elenco, o Andrich, inclusive, é um possível titular, e o Nagelsmann quis aproveitar isso, de pegar jogadores que já estão no bom momento, que vêm numa boa temporada dentro do futebol local e trazer eles para o contexto da seleção alemã, que tem duas joias, uma seleção que vem passando por um processo de renovação e que tem dois jogadores que despontam para serem os grandes protagonistas do futuro da seleção alemã, que é o Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, que foi o grande destaque individual do time que encantou todo mundo nessa temporada, e o Musiala, do Bayern de Munique, e que desde já, mesmo já jovens, o Nagelsmann parece querer formar a seleção para extrair o melhor deles, e já conta com ele como titulares e como protagonistas desse time. Vão iniciar a Euro, né, como titulares ali do meio para frente, junto com outros jogadores, e tem muita expectativa sobre esses dois, porque eles podem construir para o futuro. Já são jogadores de muita qualidade, já chamam muita atenção agora e tem potencial de crescerem ainda mais. Outro destaque é a volta de Toni Kroos. Ele tinha se aposentado da seleção, decidiu voltar e vai participar dessa Euro, que inclusive vai ser seu último torneio como jogador de futebol profissional, e ele que vem de uma temporada espetacular no Real Madrid, jogando muita bola, sendo um dos protagonistas do time campeão da Europa. E vamos ver pela última vez ele se despedindo no seu auge, decidiu, ele tinha se aposentado da seleção, saiu da aposentadoria e agora volta para ajudar a Alemanha nessa Euro em casa, e a volta dele faz muito bem. A seleção sente muita falta dele, ele vinha sentindo, e mesmo nos amistosos ele já mostrou isso, ele já deu um toque diferente ao meio campo, já deu uma qualidade diferente, ele chega para ser também um dos protagonistas dessa seleção. E o Nagelsmann parece já ter uma espinha dorsal muito bem pensada na mente dele, que tem o Neuer no gol, você tem o Rudiger na zaga, que tem uma temporada absurda no Real Madrid, jogando muita bola, chega também em alta na seleção. Você tem do meio para frente Kroos, Gundogan, Wirtz, Musiala, quatro jogadores que hoje são titulares, e me parece que além deles tem o Kimmich, vale citar que nas últimas temporadas vinha jogando mais como meia na seleção e também no Bayern, nessa reta final da temporada, passou a voltar para a lateral direita, passou a voltar a ser usado como lateral e vai ser o lateral direito titular da Alemanha nessa Euro. Então você tem nesses jogadores a espinha dorsal. E a ideia é completar esse time titular com outros jogadores que complementem as características dele e potencializem isso. Tanto na zaga, possivelmente vai ser o Jonathan Tah, ao lado do Rudiger, que durante a temporada uma Leverkusen, na lateral esquerda o Mittelstadt lá como favorito, tem o David Hall também do Leipzig, no meio o Andrich é uma opção que parece vai largar como titular ao lado do Kroos, do Gundogan, muito mais pelas características dele de pressão, físico, ser o cara para fazer esse trabalho sujo no meio campo. No ataque, a Alemanha inclusive sente falta de ter um goleador, né, do camisa 9 de maior qualidade. O Havertz parece que vai ser esse titular, que terminou bem a temporada no Arsenal. Não é um camisa 9 de fato, não é um centroavante, mas é um cara que já tem experiência de atuar ali como falso 9. E tem no banco a opção, por exemplo, do Füllkrug, que foi importante aí na campanha do Dortmund. Esse sim é um cara mais de área, um cara mais físico, etc. É uma seleção alemã que tem seus problemas, mas que tem qualidade. Tem um elenco de qualidade. Vem de campanhas decepcionantes e chega pressionada para essa Eurocopa, precisa fazer uma grande campanha, ainda mais para ser sede, porém tem qualidade, é um time que tem potencial. Você olha para esse elenco em nomes, em potencial, pô, é uma seleção de muito boa. Dá para extrair bastante coisa e vai precisar disso, que com o Nagelsmann, com esse tempo para treinar antes da Euro, consiga aprimorar melhor essa forma de jogar que ele pensa, consiga extrair o melhor dessa espinha dorsal, né, desses jogadores diferentes, e consiga fazer com que os outros coadjuvantes também consigam render e se encaixar bem dentro da sua ideia. A minha aposta, eu acho que a Alemanha, até por tudo isso, eu vejo a Alemanha chegando na semifinal. Não é uma favorita, principal favorita ao título, eu acho que tem outras seleções um pouco mais melhor preparadas, mas eu acho que a Alemanha tem talento para fazer uma grande Euro e chegar numa semifinal. E aí, pô, não, você chegando entre os quatro jogando em casa, dá para sonhar com o título, é óbvio, mas eu vejo a Alemanha partindo mais nesse ponto. Não coloco no top 1 de favoritos ao título, mas eu acho que é uma seleção que tem potencial para chegar nesses quatro melhores
e fazer uma grande campanha e recuperar essa moral que está em baixa da seleção alemã. Mas eu quero saber de você o que você acha da seleção da Alemanha e quais são suas expectativas e o seu palpite para ela dentro dessa Eurocopa. Deixe aí nos comentários. E também peço você dar o like aqui no vídeo. Se não for inscrito, se inscreva. E também peço você dar aquela força divulgando esse vídeo com seus amigos que vão acompanhar a Eurocopa, que são fãs da seleção alemã, assim como eu. Muito obrigado por quem viu até o final. Tchau, tchau e até a próxima.